Boa tarde ao Show da Tarde. Meu nome é Dra. Jean, do Rights Institute. Hoje eu tenho um convidado, Felipe Reitz, cientista e também co-diretora do Rights Institute. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. De nada, Obrigado. de nada, Felipe. Felipe, eu fico muito interessada com todo o seu trabalho ligado com ciência e filosofia e saúde e arte. Eu acredito que você escreveu vários livros e hoje você vai falar um pouquinho sobre sua jornada ligada com esses livros. Exatamente. O que eu quero falar para as pessoas saberem é que a minha jornada começou com a parte científica. Então, comecei a escrever livro para a área médica, desenvolvi algumas categorias médicas, um livro chamado de Bioespectral, que é o primeiro livro na categoria, e identifiquei, vendo os pacientes, em prática, que as pessoas se expressavam, as emoções se expressavam fisicamente. Então, daí eu comecei a estudar mais essa área. Esse atlas que acabou gerando, ganhou um prêmio de maior atlas médico escrito por autor único aqui no Brasil e agora está no Guinness também. Então, ele está sendo reconhecido mundialmente. E através dessa parte científica, artigos publicados e toda essa área, eu comecei a escrever, ver que dá para escrever os livros, comecei a escrever, entender essa parte mais de emoções, essa parte mais de coerência da vida e entender de como que a vida se transforma no dia a dia. Nesse caminho, eu fiz uma pesquisa das 5 maiores perguntas que a humanidade vem fazendo dos últimos 1000 anos. E demorei, mas cheguei nas 5 perguntas. E aí eu comecei a escrever um primeiro livro que já responderia essa pergunta de uma forma mais moderna. Agora, nessa época que a gente está, nessa era que a gente está numa era de transição mais moderna. Então, o livro vem com essa filosofia mais adequada. Os outros que a gente tentou escrever no passado, há 100 anos atrás, 200, eles vêm com aquela cultura daquela época. Então, foi assim que surgiram esses livros, para identificar as 5 maiores questões da humanidade. My goodness, e essa jornada não é uma jornada tão recente. Você está há mais de 20 anos nessa jornada, chegando a esse ponto. Isso, quase um quarto de um século, né? 25 anos trabalhando e procurando entender, e se auto-entender também. Porque o do livro Humanos, que eu tenho aqui, ele surgiu através de perguntas minhas, de entender o que eu vim fazer, qual é o meu propósito, o que eu devo ser bom em alguma coisa, o que devo ser bom em encontrar meus dons da vida. E o livro surgiu assim, com pesquisas e também através de autoconhecimento. Sim. Então, cada livro tem a sua base no autoconhecimento, não como um guru, como muita gente pensa, né? Mas com a base científica. Isso é muito importante de Sim. ser Uhum. classificado. Eu fiz uma palestra uma semana atrás, baseado em seu livro Humanos. E dentro esse livro, ela pede perguntas. Tem perguntas que você pode fazer. E eu incluí nessa palestra um questionário baseado nessas perguntas, que mostrou cientificamente onde cada pessoa está dentro a jornada deles em esse momento do tempo. E era certo. Cada uma deles conformaram que eles estavam em esse ponto do espiral deles. E realmente é muito útil, porque quando você entende onde você está, você pode utilizar técnicas ou métodos para ir na frente, para continuar com nossa jornada de evolução espiritual e emocional. Exatamente. O livro ele ajuda, o livro Humanos, ele ajuda na ascensão espiritual. E o interessante do livro é como se a pessoa estivesse aprendendo de uma forma mais rápida
como chegar no mesmo ponto que um monge no Tibete demora 80 anos para chegar, como chegar nesse nível espiritual. E a gente sabe que para o ano que vem, como o nosso governo e o governo no mundo inteiro, eles estão causando tantos problemas que as pessoas estão começando a retornar as emoções do medo, da ansiedade, de não saber o que está acontecendo, e vão precisar realmente ter um equilíbrio maior para poder passar essas fases. Então, o livro também foi desenhado para isso, para ajudar as pessoas a se integrarem e elas se sincronizarem para que não sejam afetadas tanto por esse tipo de atuação, que é uma fase que nós vamos passar por ela, uma fase difícil. A gente vai superar essa guerra que a gente está passando agora, espiritual e emocional, mas aqueles que têm o conhecimento são aqueles que vão evoluir. E aqueles que ficaram para trás no conhecimento são aqueles que vamos dizer assim, sucumbir nesse processo. Então, por isso que o livro também está entregue agora, para que dê tempo, foi uma correria até para poder entregar, para que as pessoas possam se ajustar nesse momento. Sim. E onde pessoas podem comprar esse livro? Elas podem comprar esse livro através dos sites da Amazon, dos sites aqui da UCLAP no Brasil, em Ingram Spark pelo mundo, tem 48 mil livrarias. Sim. E aqui Então, no Brasil, aqui em Florianópolis, a gente está em todas as livrarias. Você sim. pode procurar e vai encontrar tanto o livro Humanos quanto o livro A Palavra do Ser. Muito bom. Então, essa livro aqui é a palavra do ser, e tem mais uma aqui chamada Humanos. Então, esses dois você pode procurar no Amazon e também UCLAP. Isso, e no final do ano, para começo do ano que vem, o outro livro que vai ser lançado, para complementar essa tríade que responde as 5 perguntas fundamentais da humanidade, é o livro As 5 Dimensões do Eu. Isso também vai ser divulgado e vai apresentar em todas as livrarias também. Muito bom. E como pessoas podem entrar em contato com você? Elas podem entrar em contato através do site do Heights Institute, que é o nome onde eu estou localizado, e @Heights Institute No Instagram. no Instagram, E o website é www.rightsinstitute. heightsinstitute.com.br. Perfeito. Exatamente. Uhum. Muito bom. Então, cada livro que você escreve junto é uma evolução em outras áreas. O Humanos, o foco é mais emocional e espiritual. E os outros 2 livros, eles complementam? Isso, eu até escrevi para não poder errar, para que as pessoas entendam, né? Sim. Que a minha área de escrita é a área da ciência, sistematização e filosofia. Então, o que o livro Humanos passa? Ele passa a primeira pergunta, ele passa uma pergunta: o que faço com o que eu compreendo? Então, aquilo que a gente compreende, o que eu faço com aquilo? Que seria a verdade, essa parte mais emocional. O livro A Palavra do Ser, que foi apresentado, ele responde uma das perguntas chamada o porquê existo. É uma das primeiras perguntas, né? E as 5 dimensões do eu, que vai ser lançado no começo do ano, ele mapeia a experiência humana. Então, praticamente, ele põe isso tudo junto. Ele responde: quem sou eu, de onde vem a consciência e o sentido da vida e como devo viver. Essas 5 perguntas são, por incrível que pareça, são as perguntas fundamentais dos últimos 1000 anos. Todo mundo quer saber como eu consigo chegar nesse equilíbrio, né? Sim. Então, através de análises científicas durante tanto tempo, publicações e avaliando as pessoas, eu comecei a colocar isso de forma científica primeiro através de atlas e enciclopédia que eu estava escrevendo. E depois disso eu comecei a perceber que as emoções têm muita importância em todos esses aspectos médicos e clínicos. E assim eu fui escrevendo o livro para que as pessoas possam Sim. ter isso, deixar como legado para que as pessoas, a próxima geração, consiga alcançar a sua evolução espiritual muito antes do que elas estão alcançando hoje.
Sim, uma coisa que eu acho que é tão fascinante que durante seus 20 anos da vida você estudou tanto áreas, biologia, você foi para a China para aprender acupuntura, no Brasil você fez artes marciais, Qigong, Tai Chi, na China você foi escolhido pelo um mestre que ensinou você as técnicas dele sobre Qigong. E depois você desenvolveu um projeto aqui no Brasil, no Sapiens, sobre dor, quantificando, identificando, avaliando dores e identificando a diferença entre dores anatômicas, fisiológicas, psicológicas e ambientais. E agora você chegou a um ponto, como eu, para entender que a maioria, se não todos, os desequilíbrios que nossos pacientes têm nessa raiz emocional ou espiritual. Exatamente, elas têm muita influência. Umas pessoas expressam mais que as outras, umas se seguram mais, então elas têm eh, essa atitude de não demonstrar às vezes as emoções. E as emoções em crianças, como a gente sabe, né, as crianças elas têm as suas emoções, elas são verdadeiras, elas sentem realmente, elas sentem a dor da emoção. Elas choram porque elas estão realmente com aquela dor da emoção. Os adultos começam a já segurar essa emoção e aí começam a ter esses problemas físicos, essas expressões físicas através dessa retenção emocional. Então, é por isso que a gente tem aqui agora a oportunidade de entender de uma forma mais racional, científica, uma forma mais sistematizada, para que todo mundo entenda como esse sistema funciona, porque o sistema humano, dos nossos órgãos, do nosso sistema é, é, de, de saúde, como a gente lidar com a nossa parte física, ela também afeta muito a parte emocional e a parte emocional e física. Eles não são separados. Sim, Então, quando a gente aprende de um lado, a gente sabe que o outro tem uma certa coerência também com aquele mesmo lado. E é assim sim, que as coisas realmente funcionam hoje em dia, né? sim. E no momento você está atendendo no Rights Institute. Sim, eu faço as avaliações como detetive de saúde, uma avaliação chamada CID, que é um serviço de inteligência diagnóstica investigativa, que também é único aqui no Brasil. Ele é baseado em dos melhores serviços de diagnósticos em Dubai e na Suíça, e assim eu já fazia na Europa na época. Então, esse serviço, para as pessoas que já foram em vários médicos, já fizeram vários testes e ainda não encontraram a raiz do problema, elas vêm até o centro, faço uma avaliação, traz todas as avaliações que já fizeram, exames de laboratório, eu faço uma pesquisa em cima de tudo que ela já passou e escrevo um relatório final indicando ali as raízes do problema e até, às vezes, sugerindo, caso seja necessário, uns outros exames que possam complementar para a gente ter um direcionamento. É algo mais raro, realmente, no Brasil, e a gente está aqui em Florianópolis realmente assim. Eu fazia isso lá fora, em grandes centros de medicina, agora eu estou fazendo aqui mesmo em Florianópolis. Perfeito. Felipe, muito obrigada pela sua visita de hoje, para seu conhecimento, suas experiências e esses livros fantásticos. Eu gostaria de agradecer você. E também eu gostaria de agradecer ao Show da Tarde pela oportunidade. Até breve. See you soon.